O casamento de Leila e Marco Aurélio acaba em uma tragédia terrível e uma morte inesperada muda para sempre o rumo da história. Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, o que começa em clima de luxo e emoção rapidamente se transforma em desespero. Durante a celebração, Marco Aurélio e Odete trocam farpas venenosas, mostrando que a rivalidade entre eles está longe de terminar. Mas o pior acontece quando os noivos se preparam para deixar a festa. Tiros ecoam pelo salão e o caos toma conta da cerimônia. Marco Aurélio é atingido e, em meio à correria, uma vítima fatal choca todos os presentes. O sangue derramado mancha para sempre a noite que deveria ser de felicidade. E a suspeita recai imediatamente sobre Odete, cuja máscara de frieza começa a se rachar diante da tragédia que ela mesma ajudou a provocar. Tudo deverá acontecer logo após finalmente chegar o dia do casamento de Marco Aurélio e Leila. Os convidados ocupam seus lugares, murmurando elogios à sofisticação da festa. Os flashes das câmeras estalam sem parar, registrando cada detalhe daquela cerimônia que promete marcar época. No meio da agitação, César observa em silêncio. Ele ergue a taça de champanhe, mas seu olhar não se fixa nos noivos ou na decoração. O foco dele é Odete, que circula pelo local como se fosse a verdadeira anfitriã. O sorriso discreto, a postura ereta e os gestos calculados a tornam magnética. Mas aos olhos de César há algo mais, uma satisfação suspeita. Ele se aproxima devagar, inclina-se ligeiramente e comenta em tom baixo, quase provocador: "Você parece mais feliz do que os noivos, Odete." Ela ergue o queixo com altivez, lança um olhar de soslaio e responde, seca, sem perder o controle da voz: "Eu sempre fico feliz em ver a vida se encarregar de colocar certas pessoas no lugar que merecem. E principalmente, eu gosto de ver o que acontece com elas." A resposta ecoa como uma ameaça disfarçada. César a encara por alguns segundos, em silêncio, tentando decifrar o real sentido das palavras. O tom não soa como mera observação social. Parece mais um aviso velado, um prenúncio de algo que ainda vai acontecer. Ele insiste, arqueando a sobrancelha: "Engraçado. Parece até que você sabe de coisas que nós não sabemos." Odete dá um sorriso frio, pega uma taça da bandeja de um garçom e muda de assunto com a mesma naturalidade com que respira. Ela comenta sobre a decoração, elogia o vestido de uma convidada e desfila entre as mesas com sua habitual classe, sem dar margem para novas provocações. César a acompanha com o olhar, beberica o champanhe e pensa consigo mesmo, com a desconfiança estampada no rosto: "Essa mulher não dá ponto sem nó. Alguma coisa está prestes a acontecer." Enquanto isso, a música começa a soar e todos se levantam. A cerimônia está para começar, mas no coração de César já se instala a certeza de que aquela noite não será apenas de celebração. Logo depois, Leila surge caminhando sozinha pelo corredor improvisado de pétalas que leva até o altar montado no centro do barco. O vestido branco, simples e elegante, reflete a luz dourada do entardecer. Leila mantém o olhar firme, sem vacilar, transmitindo a força de quem decide escrever o próprio destino. Marco Aurélio a espera, orgulhoso, incapaz de disfarçar o sorriso de triunfo. Por um instante, parece que nada pode estragar aquele momento. Mas, entre os aplausos e os suspiros emocionados, Odete permanece imóvel, observando cada detalhe com um olhar gélido e cortante, fixo no noivo. A cerimônia transcorre com emoção. Votos trocados, beijos celebrados e brindes erguidos ao som das taças tilintando. Porém, durante a recepção, o clima muda de tom. Odete se aproxima dos noivos, a postura ereta e o semblante calculado.
ao estender a mão para Marco Aurélio. Aperta com força em comum e comenta, debochada, a voz clara para que vários escutem: espero que saiba ser mais fiel no casamento do que foi nos negócios. Um murmúrio atravessa os convidados. Marco Aurélio cerra o maxilar e retruca sem hesitar, devolvendo o veneno. Se tem alguém que não sabe o que é fidelidade, Odete, esse alguém é você. O ar parece ficar pesado. Os dois se encaram, olhos em chamas, até que César intervém, rindo de nervoso. Vamos brindar aos noivos, não é hora de guerra. Ele ergue a taça, tentando aliviar a tensão, mas todos que presenciam a cena percebem. A troca de farpas escancara um ódio que não cabe mais em disfarces. A festa segue, mas a certeza paira no ar. O duelo entre Marco Aurélio e Odete está apenas começando. Mais pro final da festa, Marco Aurélio, com o braço envolvendo a cintura de Leila, caminha com orgulho, exibindo a esposa como um troféu. Mário Sérgio o acompanha de perto, como sempre, atento a cada movimento. Tiago, Heleninha, Solange e Afonso observam de longe, emocionados com o momento. Marco aperta a mão da esposa e declara em voz alta, com um sorriso de vitória: nada e nem ninguém vai estragar a nossa felicidade. Mas no instante seguinte, o destino o contradiz. Um estampido seco atravessa o ar, abafando risos e músicas. Marco Aurélio leva a mão ao ombro e cambaleia. O sangue começa a escorrer pelo paletó claro. Ele cai de joelhos, o rosto retorcido de dor. Leila solta um grito desesperado: Marco, meu Deus, não! Ela se ajoelha ao lado dele, tentando segurá-lo, as mãos tremendo ao pressionar o ferimento. Marco Aurélio, ofegante, murmura com dificuldade: não, não pode ser. Antes que os convidados consigam reagir, um segundo disparo rompe a noite. O som ecoa pelas velas do barco. Mário Sérgio é atingido em cheio no peito. O impacto o lança para trás e ele cai no chão sem forças. Solange corre até ele em prantos, a voz tomada pelo pânico: Mário, não! Fala comigo, meu Deus! O que está acontecendo aqui? Ela segura a mão dele, mas sente o frio já tomar conta. O olhar fixo de Mário Sérgio denuncia que não vai resistir. Afonso, chocado, murmura baixinho, quase sem voz: meu Deus do céu, ele está perdendo muito sangue. No meio da confusão, Tiago se atira ao lado do pai. Ele pressiona o ferimento com as mãos, sujando-se de sangue. Os olhos estão marejados e a voz sai em desespero: aguenta, pai. Eu tô aqui, eu vou salvar você. Alguém chama uma ambulância rápido. Heleninha fica paralisada. As lágrimas escorrem sem controle, enquanto ela leva as mãos à boca. O corpo inteiro treme. Ela balbucia entre soluços: isso não pode estar acontecendo. Não pode. Convidados gritam. Alguns correm para se proteger, atrás das colunas decorativas. Outros tentam ajudar sem saber o que fazer. O som das taças quebrando no chão se mistura ao choro e aos pedidos por socorro. De longe, Odete observa a cena. Por um instante, sua máscara de frieza se rompe. Os olhos dela se arregalam, o peito arfa ao perceber que Mário Sérgio foi atingido junto com Marco Aurélio. Isso não estava em seus planos. Ela segura aí a bolsa com força, os dedos tremendo. Um murmúrio escapa de seus lábios, inaudível para os outros: maldição, isso não era para ele. Mas rapidamente ela se recompõe, ajusta o cabelo, ergue o queixo e força uma expressão de choque contido, fingindo ser apenas mais uma testemunha horrorizada. Quem olha de longe só vê a dama elegante tentando manter a calma. Enquanto isso, os gritos de Leila ecoam pelo barco. Ela abraça Marco Aurélio, chorando desesperada, o sangue manchando seu vestido de noiva. Você não vai morrer, Marco. Você não vai me deixar. O cenário de festa se transforma em tragédia. O vento sopra as velas manchadas de sombras, enquanto o veleiro,
que antes abrigava um conto de fadas, agora se torna palco de dor e morte. E então, a ambulância chega em poucos minutos e os paramédicos correm para socorrer Marco Aurélio. Ele geme de dor, mas ainda está consciente. O olhar é nevoado pelo esforço de se manter acordado. Leila, desesperada, segura a mão do marido enquanto os socorristas o colocam na maca. Ela implora, entre soluços: "Você vai resistir, Marco. Não me deixa agora, por favor, não me deixa." Ele, mesmo debilitado, tenta murmurar, com um fio de voz: Eu não vou desistir, não agora." Leila sobe no veículo junto com ele, o vestido manchado de sangue e o rosto coberto de lágrimas. Tiago, transtornado, promete acompanhar depois, olhando para a mãe. "Eu vou atrás dele, mãe. Eu preciso ver meu pai no hospital." Heleninha apenas acena com a cabeça, ainda em estado de choque, incapaz de formar palavras. Enquanto isso, o destino de Mário Sérgio é cruel. Ele não resiste. Cai imóvel diante de todos, o peito manchado de sangue. Solange fica chocada ao ver aquilo e fala: "Meu Deus, não imaginava que ele fosse ter um destino desses." Ela segura a mão dele, mas já não sente o calor da vida. Afonso, abalado, tenta contê-la, mas as próprias lágrimas denunciam seu estado. Solange não tem mais o que fazer. O silêncio doloroso dos convidados se mistura aos soluços. De pé, à margem da tragédia, Odete observa. O olhar por um instante vacila. Ela não queria que aquilo tivesse acontecido daquela forma, mas logo recupera a postura. Aperta a bolsa contra o corpo, ajeita os ombros e caminha com frieza. É nesse momento que Freitas, incrédulo, se aproxima. A voz dele é baixa, mas firme, carregada de suspeita. "Você tem alguma coisa a ver com isso, dona Odete? Eu nunca imaginei que fosse chegar a esse ponto." Odete o encara com olhos de gelo, sem permitir que o menor tremor denuncie sua culpa. Responde firme e cortante: "Cale a boca, Freitas. Eu não fiz nada demais. E se valoriza a própria pele, é melhor não dar chilique." Freitas recua, engolindo a seco, mas a dúvida permanece. Pouco depois, Odete se adianta e, em voz alta para que todos escutem, declara com falsa solenidade: "Eu mesma vou cuidar dos trâmites do velório e do enterro do Mário Sérgio. Ele merece uma despedida digna." Alguns convidados murmuram em aprovação, interpretando aquilo como um gesto nobre. Mas o olhar atento de Marco Aurélio, mesmo na maca sendo levado para a ambulância, capta algo mais. Ele encara Odete por um instante e reconhece, por trás da fachada elegante, o que existe é raiva contida, frustração e culpa. Marco murmura, com os olhos semicerrados, apenas para Leila ouvir: "Foi ela, eu vi no rosto dela. Essa tragédia tem a mão da Odete." Leila o encara, horrorizada, e aperta sua mão ainda mais forte. O veleiro, que antes foi palco de um casamento de luxo, agora é cenário de lágrimas, morte e desconfiança. E entre os olhares de dor, a figura de Odete permanece firme, escondendo atrás da máscara de classe a verdadeira responsável por ter destruído muito mais do que pretendia. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa suas notificações.